Bem-vindos ao nosso videocast Papos de Família, onde a gente facilita a sua vida com informação e conexão. E hoje a gente vai falar de um tema super relevante, que diz respeito a crises no relacionamento, quando elas começam, como identificar esse momento. E para conversar com a gente sobre isso, a gente tem uma convidada super especial. Ela é psicóloga, ela trabalha mais de 20 anos com relacionamentos, casais, famílias. Então ela sabe muito sobre isso para falar com a gente. A gente está aqui com a doutora Miriam Bobrov, que além de tudo é uma grande amiga. E aí a gente vai falar sobre isso, né, para esclarecer os temas. Então, dúvidas que surjam durante esse episódio, mandem pra gente, mandem pra doutora Miriam. E ela vai se apresentar e conversar nesse primeiro bloco sobre esses primeiros momentos, né? Como as pessoas chegam no consultório dela, orientadas por quem, quais sintomas elas percebem, como aquele relacionamento que estava funcionando passa a não funcionar e como a gente pode ajudar vocês nesses primeiros momentos a identificar se é o seu caso, né? E procurar ajuda a tempo. Obrigada pelo convite, Célia. É um prazer estar aqui falando com você. Eu gosto muito desse tema. Eu vou começar a contar um pouquinho como que chegam as pessoas no consultório, né? Geralmente, eu brinco, né? Que as pessoas chegam quando, assim, já não tem mais recursos, né? Já tá na UTI, né? Já chegou na UTI. Então, assim, é mais difícil. Se elas pudessem chegar conforme elas vão percebendo alguns sintomas que o relacionamento vai criando, seria bem melhor. Mas geralmente chegam a ponto, eu não sei se eu quero continuar esse casamento, se eu quero me separar. Geralmente, o que acontece em primeiro lugar? A primeira coisa que quebra quando tem um conflito é a comunicação. As pessoas não conseguem mais falar, falam de maneira mais ríspida ou mais irritada, elas não se escutam. Então alguém vai falar alguma coisa, lá vem ele falar, ou lá vem ela falar de novo, já não vou nem mais escutar. E aí já também escuta para rebater, não escuta para entender o lugar do outro. Então é um momento muito delicado. Quem encaminha geralmente são outros psicólogos. Hoje em dia também eu faço trabalho das práticas colaborativas, então muitos advogados também entendem que as pessoas estão nessa situação. Então vamos ver como é que o emocional está afetando toda a relação, né? Não necessariamente é só o emocional que afeta a relação, mas todas as outras questões do relacionamento terminam envolvendo o emocional. Então a gente ajuda a pensar possibilidades. Então às vezes chega um casal em conjunto, às vezes chega um dos pares para conversar e também convidar o outro, trazer o outro. No episódio anterior, a gente conversou com um casal apaixonado que se conheceu por um aplicativo. Então, a gente estava desmistificando essa ideia de que aplicativo, né, as pessoas têm interesses assim, muito específicos, de só quero conhecer, sair sem compromisso. E eles vão casar e estavam falando sobre isso, sobre a importância da comunicação, que vai desde sempre, né? E é um casal mais maduro, que já teve relacionamentos anteriores. Então, estão nessa fase maravilhosa e tem tudo a ver com o que você falou. Então, complementando a fala do casal apaixonado, quando isso começa a degringolar, a falta de comunicação é um sinal. E como eu falei desse casal anterior, eles já têm uma experiência, já tiraram aquela expectativa que é colocada no outro. E pela sua experiência, assim, de dica, né, para as pessoas ficarem muito ligadas nisso e nos seus relacionamentos, como esse background aí da família, que a gente vê hoje, né, sendo tratado em filmes sobre violência doméstica, de que é um ciclo que se repete. Na sua experiência, você acha que isso realmente faz sentido? As pessoas trazem essa bagagem, essa idealização, colocam e projetam no outro aquilo que elas gostariam que fosse. Como é que é isso, psicologicamente falando? Então, as pessoas, elas têm uma idealização do que seria um relacionamento perfeito, um casamento perfeito. E aí cada um tem a sua, né? Não tem assim um padrão, né? Essa idealização é baseada na sua história familiar, na cultura, nos meios de comunicação, nos filmes, como você falou, nas novelas, nas séries, né? Então, cada um entra com a sua expectativa, com a sua idealização e cria uma expectativa, né? Só que daí, quando conhece alguém, daí entra a paixão. A paixão, você coloca uma lente, né? Você não enxerga, você coloca toda a sua idealização, você coloca no outro. E cria uma expectativa que encontrei a pessoa da minha vida. Só que você está lidando você está com a idealização
que eu acabei de falar, que você colocando no outro. Com o decorrer do tempo, da convivência, você vai vendo que não, a pessoa também tem as suas expectativas, também tem sua idealização, que também projetou em você, né? E você vai tendo que lidar com tudo isso. Então, e aí você vai se decepcionando e você vai se frustrando, não é com o outro, é com o que você colocou no outro. Por isso que eu acho, quando as pessoas se conhecem, é importante elas alinhar as expectativas. O que para você é importante? O que você precisa? Olha, eu preciso de tais e tais situações. E de novo, voltamos à comunicação, né? Conversar muito sobre, mas ter passado aquele encanto inicial, porque esse encanto ele é arrebatador, você não consegue nem conversar, você está na idealização total. E aí, conforme você vai convivendo, você vai se alinhando às suas expectativas. Porque as expectativas se você tem expectativas muito rígidas e muito altas, a chance de você se frustrar é enorme. E esse aconselhamento que você faz, identificando esse momento do casal, que pelo que eu entendi, me corrija se não for isso, eles já chegam achando que não tem jeito, que não tem solução, que já estão a um passo para o divórcio. Sim. E como seria esse aconselhamento em relação a esse choque de realidade, né? De que o problema, na verdade, sempre esteve ali. Tem isso também, né? Na verdade, fazendo aquele inventário do relacionamento. Algo que durante a paixão era bonitinho, passa a ser um defeito depois. Nossa, como ele come muito. Toda hora tá com fome. Ele quer sair demais, ele só encontra os amigos. Antes ele é sociável, então a gente vai mudando. Exatamente isso. O que te atrai é o que depois, no final, você termina se queixando. Isso é uma verdade. É uma verdade. E aí, no atendimento a esses casais, isso é trazido, essa consciência de que ele sempre foi assim ou não? Como é essa abordagem? Quando chega um casal em conflito, eu gosto muito de entender, em primeiro lugar, de que lugar eles vieram. Quem é essa família dessa pessoa, desse par, e quem é essa família desse outra pessoa? Porque assim, tem filhos de imigrantes, tem filhos de pais mais velhos, tem filhos de pais mais rígidos. E contar um pouquinho sua história. E eu gosto de escutar dos avós, dos pais, de que família e que valores e crenças eu trouxe. Porque a família é a base, né? É a primeira experiência, o primeiro lugar onde você... E é importante o outro também escutar do seu par, de que lugar ele vem. Né? Então, assim, a gente começa a trabalhar a comunicação e a escuta, né? Quando eu estou falando, o outro está me escutando, de que lugar eu venho, quais são os meus valores, quais são as minhas crenças, quais são as minhas necessidades, né? E aí, depois eu deixo com que o outro fale. Como é que vocês se conheceram? O que te atraiu, né? É isso que eu tava falando, né? Porque ele era super comunicativo, alegre, falava com todo mundo, eu era meio tímida. Bom, agora eu não aguento, ele fala com qualquer, até no elevador, eu tô cansada, ele fala... Então, mas é importante ver que isso em algum momento foi o que te levou. Como que a gente transforma agora, né? Bom, a gente não pode ser sempre... então lá atrás, mas se você gostou de mim assim, eu sou assim. Não, mas hoje em dia dá pra gente alinhar as expectativas, dá pra a gente... Porque a vida vai passando, a gente passa por muitos ciclos vitais e a gente vai mudando. E o casal vai tendo que se reinventar. Sim, até em relação à expectativa de vida, né? Às vezes o casal se conheceu muito novo, naquele momento tinha um projeto, ou estava apaixonado, nem pensou nisso e o projeto foi acontecendo, que eram os casamentos de antigamente, eu acho que era, né? Tem que casar, ter filho, educar o filho, ter neto e pronto, esse é o ciclo da vida de uma família. E hoje, com a expectativa de vida e famílias que se casaram, né, muito novas e depois já criaram os filhos e isso, por algum motivo, não faz mais sentido, tem outro casamento e a experiência que eu tenho visto aqui nessas conversas é que esse outro casamento já tem esse tipo de reflexão. Que aí as pessoas pensam, eu já fiz isso, deu certo até aqui, porque é a conclusão, funcionou, você não teve nenhum tipo de violência, agressão, então deu certo, até a hora que deixou de fazer sentido, então cada um seguiu um outro caminho, podendo pensar sobre expectativas comuns e muito mais num casamento como um projeto de vida. E aí essa parte eu acho legal, a gente tem uma consciência, e lógico, super a favor do amor, da paixão, de todas essas fases,
Mas a pessoa que casa apaixonada, que cuidados ela deve ter, né? Primeiro, identificar que ela tá apaixonada, então que ela não tem essa condição de perceber que determinados temas não foram conversados. É isso? Seria importante? Eu acho que a maioria das pessoas, quando casam, estão apaixonadas, estão acreditando na relação, porque senão não casam, né? Elas estão casando, inclusive… Até que a morte os separe. Até eu prometo te amar e ser fiel a você, né? Tá no auge da paixão, da expectativa, acreditando que mesmo a gente já começa às vezes a ver alguns sinais, mas fala, não, mas isso aí depois tem muito essa coisa, né? Mas depois isso aqui a gente resolve. Então, voltando ao que você fala, assim, quanto mais conversa antes, né, melhor, alinhando as expectativas, a chance de se frustrar ou a chance de ter um conflito é muito menor. Então, eu acho que nesse momento, quando você está falando do segundo casamento, né, que você falou, já teve um relacionamento, ou mesmo um namoro longo, né, não precisa ter um casamento, né? Sim. Você já traz experiências boas ou experiências ruins. Então, se você viveu um relacionamento violento, com muita agressão, não precisa ser necessariamente física, mas de desrespeito, de gritos, de xingamentos, você já entra no outro relacionamento com um pouco com o pé atrás, né? Peraí, eu não vou mais deixar fazer isso comigo. Então você já chega com essas experiências enraizadas. A gente vai cada vez, né, se alimentando de mais experiências e com isso você vai se posicionando de uma outra maneira em relação ao outro. Às vezes com menos expectativa, com menos ilusão, às vezes até mais evitativa, com o pé atrás. Que também atrapalha, né? Se a gente não entra na relação, a gente tá sempre com medo, né? Sim. Então tem vários fatores baseados em relações antigas, às vezes de família, né? Se eu vivi numa família amorosa, se eu vivi numa família que me entendia, que tinha muita conversa, eu chego com essa expectativa numa relação. Sim. O outro viveu… E aí chega uma pessoa muito bacana, mas que teve uma vida ao contrário, que via pai bater na mãe, que não tinha conversa, que tinha joga-copo. E aí, como é que a gente… Sim. né? Como é que esses dois vão… Bom, ele pode entrar com medo, que vai acontecer a mesma coisa, ela pode entrar esperando, o medo dele faz com que ele se afaste, ela quer entrar com tudo. Então, esses alinhamentos são importantes. Então, na verdade, disso que você está falando, apesar da gente formar uma família nova quando casa, a gente vem com essa bagagem das nossas famílias, que é super importante observar, né? E a gente vê até padrões, Célia, que eu acho engraçado, assim, de pessoas que falam assim, na minha casa todas as mulheres eram fortes, todos os homens eram fracos, assim, a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó. Ou, na minha casa, todo mundo se separou. Minha mãe é separada, minha avó é separada, imagina a avó separada quanto tempo atrás. Então eu não consigo fazer um relacionamento mais… Porque isso virou quase que inconscientemente uma crença. Então eu vou ter uma relação um pouco mais assim, não quero casar, vou ter uma relação não tão de casamento, de festa, de tudo. Eu vou ter uma relação para me proteger de uma frustração que eu vi minha mãe sentindo, minha avó sentindo. Então essas são as bagagens que a gente traz. Quando ainda temos um antigo casamento com filhos, aí já vem uma mochilinha extra, né? Depois a gente pode falar também. Na verdade, assim, essa consciência, né, de que temos a paixão, idealizamos, devemos observar como é que foi a criação, a cultura, as crenças do nosso parceiro e falar sobre temas que acontecem no futuro. Pela nossa atuação profissional, a minha, pelo menos, de advogada, eu vejo que isso não acontece, que a paixão acaba com qualquer tipo de desconfiança ou de expectativa ruim, né? É tudo ótimo, então o mundo pode estar caindo, se estamos apaixonados, está tudo bem. Verdadeiramente falando, quimicamente é uma droga da alegria, né? Dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina, tudo em alta. Mas tem alguns temas que são importantes, o nosso papel aqui é esse, é informar, né? Explicar como lidar com esse momento. E às vezes é muito difícil para esse casal, primeiro, ter consciência de quanto é importante falar sobre questões, quero ou não ter filhos, qual a minha, idealização de família, você entra comigo nesse projeto? Não se sabe, né? Hoje também os relacionamentos estão efêmeros, estão mais líquidos. Mas querendo estar com aquela pessoa para a vida toda, tem temas que são sensíveis.
dinheiro, partilha, regime de bens. Famílias muito ricas já têm essa direcionamento, vai ser separação, vai ser assim, porque tem todo um family office, já fazem essa questão. Mas aquelas que estão começando a vida, normais, que têm uma estrutura, mas não tanta preocupação financeira. Da vida, inclusive financeira. Né? Não tocam nesse assunto, né? E depois, se o futuro surpreender de uma forma em que não faça mais sentido, eu até mudei essa fala, não é deu certo ou não deu certo, mas assim, deu certo até ali. Não falaram sobre isso, alguém pode sentir que o jogo não foi fair play, né? Não foi justo por conta de uma falta de comunicação. Se entram os filhos, que eram bem a dinâmica dos casais anteriores, né? Mais antigos. A mulher cuida da casa, o homem trabalha, e na hora de dividir o patrimônio é ruim. Mas que tipo de ajuda, assim, ou de conselho, dica a gente pode dar para quem tá nesse momento apaixonado, pensa em casar ou já está casando e não falou nada sobre esses temas? Família em relação a filhos, queremos ou não ter, queremos morar fora ou morar no Brasil, qual é o nosso projeto? Até porque a vida vai acontecendo, então pode mudar tudo. Mas assim, estamos abertos a novas possibilidades? Eu falo isso porque eu conheci casais que o parceiro teve uma promoção, a esposa foi nova, até nem são da geração anterior, e não se adaptou em outro país. O que para alguns seria o sonho de vida, ela não se adaptou e com certeza isso não foi falado. Deu tudo certo, eles voltaram para o Brasil, mas assim, em tese, para quem tá olhando, cada um sabe o seu sucesso pessoal, mas poderia ter sido uma história diferente se fosse um tema que tivesse entrado na pauta. Então, e às vezes as pessoas nem pensam, né? Nem tem a resposta. Mas como, que ferramentas, que profissionais, que auxílio, que dica, o que a gente pode falar? Então, se chega um casal, vamos pensar um casal que nós estamos os dois começando a vida, existe a chance de eu morar fora, queremos ter filhos, vamos dar um exemplo bem assim, viemos de famílias muito diferentes, somos de religiões diferentes, os valores nossos são comuns, mas a gente pensa diferente. A única coisa comum é estamos apaixonados. Um pelo outro. Exatamente. Eu acho que essas conversas, se tivessem esse pré-nupcial, né? Seria o ideal. Que hoje em dia tem muita gente que faz contrato pré-casamento. Eu sou super a favor, né? Porque aí você já coloca tudo. Queremos ter filhos. Eu fiz alguns, e um que eu fiz eu achei muito interessante, porque era um casal que tinha casado. Em algum momento eles tiveram uma crise, se separaram, mas quiseram voltar. E quiseram voltar colocando tudo no papel. Eram 2 advogados e quiseram colocar tudo no papel. E era assim, um deles já tinha filhos, a outra pessoa não tinha e queria filhos. Então, um já tinha um patrimônio, os dois tinham patrimônios diferentes, mas tinham. E foi conversado sobre tudo. Inclusive assim, uma das pessoas já tinha os 2 filhos. Então, assim, como que vai ser se a gente tiver mais um filho? Qual vai ser sua participação com esse filho? Porque eu já sustento esses outros 2. Você vai entrar porque você... Isso, o mesmo casal? O mesmo casal, conversando. Eles conversaram detalhes do filho que fosse nascer, onde eles iam morar, como que eles iam dividir o dinheiro que eles ganhassem daqui para frente. Como eu falei, cada um veio com patrimônio. Foi assim, muitas conversas, muitas, e depois a gente colocou no papel, né? Foi uma mediação no caso aqui, né? Que eles assinaram um contrato para voltarem e estarem juntos. Então, mediação, a gente já falou sobre esse tema aqui, mas nunca especificamente de um psicólogo. A gente falou sobre questões de já temos um conflito. Então, podemos resolver com um intermediário que vai facilitar o diálogo. Então, na verdade, é uma ferramenta que também pode ser usada antes do conflito, para prever o problema, para organizar a conversa, pelo menos as diretrizes de como pensamos quando não estávamos em conflito, de cabeça assim, tranquila, como agiríamos no momento em que isso acontecesse. Sim. Exatamente. Já vi casais que, como eu falei, de religiões diferentes. Em que base vamos criar que crença vamos criar nossos filhos? Da sua ou na minha? Né? E como que vai ser? Então até o colegial, eu quero na minha. Depois a gente coloca num lugar neutro, sem religião, sem... Então, mas se conversa antes, na hora que nasce o filho, já está conversado. Sim. Agora, se deixa para na hora,
A hora, sabe que é totalmente diferente. Não tem problema mudar a conversa, mas seria usado o mesmo método respeitoso, não seria aquele conflito. Ah, não, mas a gente falou sobre isso, então já tá decidido. Ah, mas a gente pode rever isso, ou então vamos pensar de outra forma, mas já tem um norte, uma diretriz e um precedente, né, de uma forma de comunicação escolhida antes do problema. Isso. E aí, falando dessa história de viajar, hoje em dia, muitas pessoas estão tendo oportunidades de morar em outro país. Sim. Uma das partes tendo que largar o seu trabalho para acompanhar ou não. O nosso próximo episódio é sobre isso, sobre mudança de país com a família. Ah, que interessante. Bem legal. Então, sobre mudar ou não, porque muitas vezes o homem ou a mulher ficam indo e voltando e o outro que fica... A gente falou país, mas às vezes cidade, né? Já causa também uma mudança na rotina. Exatamente, que impactos. Então, assim, de novo a gente estava falando, você percebeu que tudo a gente estava falando da comunicação. Perfeito. Tudo, a famoso combinado não sai caro, né? Não gera conflitos. Ou você previne vários conflitos, né? Perfeito. Mas aí a gente falou muito sobre como não chegar nesse momento. Mas chegamos, que foi voltando ao início. Chegamos nesse momento, então não conversamos. Não conversamos com uma série de questões. E procuramos a Miriam maravilhosa para ajudar, pelo menos, a trazer uma luz para esse lugar, para esse túnel escuro. E aí a gente volta para esse lugar. Essas pessoas que não conversaram, que são completamente diferentes em relação a questões relevantes. Sim. Procuraram você e chegaram lá. Como que é isso? Um procura, você convida o outro, é terapia de casal ou não? Você consegue ajudar? Eles chegam, por exemplo, se eles chegam não se falando, aí eu não falo com ele. Eu tô atendendo um caso. Não, a gente não fala, não quero ver a cara dele, não quero ver a cara dela. Eu começo atendendo individualmente, cada um, separado, até que eles estejam... Mas é importante ouvir os dois? Ou é Sim. possível cuidar só de um? Não. Depende pro que procura. Se é o casal que está querendo, às vezes é só uma das pessoas que está querendo se conhecer melhor e avaliar o que ela quer. Já Perfeito. aprendi também, olha, eu tô numa crise e eu quero ver se eu quero continuar esse casamento ou não. Aí ela me procurou individualmente. Eu ajudei ela, acompanhei ela até que ela... E você tem essa estatística? As mulheres procuram mais? Quem toma a iniciativa dessa conversa difícil primeiro? Geralmente são as mulheres, mas não necessariamente. Tem muitos homens também que procuram. Muitos homens que... Voluntariamente, não porque a mulher indicou. Não, eles procuram. Que legal. É que assim, hoje em dia não é mais aquela coisa. Isso é os papéis definidos, né? Hoje em dia, os homens ajudam na casa, as mulheres contribuem com Sim. parte financeira. Então, hoje em dia, não é mais aquele padrão rígido, né? Homem provedor, mulher cuida da casa. Então, vamos pensar. Se ela chega sozinha e ela quer resolver sozinha, ok, essa que eu acabei de falar. Se ela quer trazer o marido, depende. Se ela está conversando com o marido, eu falo, olha, eu instruo ela como convidá-lo para vir. Se eu atendi ela individualmente, eu também vou dar uma oportunidade para ele individualmente. E aí depois eu trabalho com os dois. E aí eu vou tentando resgatar desde quando... Então, falando quem são, de que famílias vocês vêm, como vocês se conheceram, como vocês resolveram as questões quando vocês estavam bem. Porque as pessoas quando estão bem também têm questões, né? Então, como é que você resolve? Para eles resgatarem... Porque eles chegam com tanta, sabe, só crítica, só frustrações. Eles verem que isso já foi bom também. Tem coisas boas. Esse relacionamento se baseou em em situações boas. Então, isso puxa eles pro positivo. Então, começa a mostrar uma luzinha também, né? Olha, já passamos por coisas boas, podemos resgatar. E aí, o que eu percebo, de novo, falo da comunicação, como que a gente faz com que eles se escutem mais do que falar. Uhum. Porque a escuta tem que ser uma escuta totalmente empática. Não pode ser uma escuta para rebater. Por exemplo, você tá falando, olha, eu me sinto assim, outra já tá... Ai, mas eu vou rebater desse jeito. Não. Escuta genuinamente, empaticamente e se colocar no lugar do outro, né? De que lugar o outro tá falando. E depois a mesma coisa o outro lado. Então, assim, isso eu cuido muito para que eles realmente se escutem e não se interrompam. A partir do momento que a comunicação começa a resgatar a comunicação, aí abre para muitas possibilidades.
E você consegue identificar onde essa comunicação se perde? É na rotina do dia a dia, na mudança? O filho está crescendo, um tem mais responsabilidade? Depende do momento de ciclo vital, né? Por exemplo, uma fase que desconecta muito o casal quando nasce o bebê. Apesar dos dois quererem muito, eles também não conversam como vai ser. Então, várias coisas que a gente... deixa eu chorar no berço, não precisa pegar, você fica o dia inteiro com ela no colo, com ele no colo, mas deixa chorar, não dá chupeta, não pode dar essa comida. Começam as questões, as brigas. E geralmente a mãe, ela nesse começo, ela começa a dar de mamar, realmente ela está totalmente voltada para a criança. Se o pai não tem a maturidade, ou o cônjuge não tem a maturidade de entender que é um momento único e que vai passar e que faz parte, ele se afasta. E aí o que acontece? Então eu vou sair, então porque... E a mulher se sente solitária nessa questão. E isso desconecta muito. Então como é que você pode fazer, né? Isso que você está falando é super interessante, porque a gente está falando de casais héteros, assim, normativos. Mas normalmente, quando os casais não são héteros, eles conversam muito sobre essa chegada do filho. Sim. E é um problema que a gente não vê, porque os cuidados já são pensados, né? Sim. São pessoas que desejam muito formar uma família, que estão se preparando para receber. Então é um exemplo legal a gente citar. Que já sabem como é, principalmente por não ser, em tese, né, o que é comum, o que era, não é a experiência, provavelmente, que tiveram, ouviram também isso, o pai ou a mãe, sei lá, terem conflitos, organizam esse cuidado, né, esse lugar, então flui sem que isso seja um problema ou uma desconexão, e muito pelo contrário, né? Mas mesmo assim, tem sempre um que se envolve mais, o outro que se envolve menos. Então, essas conversas, por mais que você na hora que vem o bebê, que a gente brinca, né? O bebê não vem com manual de instrução. De repente é uma criança que chora muito. E um deles não aguenta choro, porque tem suas questões com o choro. Então, e aí tanto faz, né? Se é casal, você homo. Quem se detém mais nesse cuidado normalmente se isola e o outro sente isso de uma forma complicada. Sim, é difícil os dois estarem iguais, mas tem jeitos de chamar, né? Então, se a mãe tem que dar de mamar, se um tá dando a mamadeira ou tem que dar de mamar, o outro põe para rotar. Se pode trazer, né? Agora, um dia você troca as fraldas, um dia você levanta à noite. Você vai trazendo para a pessoa se incluir também, não se desconectar. E isso a gente tá falando daquele casal que planejou ter filho, aquele que a criança surge. Foi uma surpresa esse, então... Às vezes acontece que uma das partes não consegue assumir. E aí tem outras crises, né? Sim. Tipo, eu não queria cuidar você. Então, assim... E a questão financeira, de manutenção financeira, que a gente também não comentou aqui, porque imaginou que a família tá ali e se preparou para isso. Mas às vezes não se preparou para isso, e aí é mais um problema além de tudo, né? Sim. E nesse momento que já se sabe, engravidou, terão essas questões, assim como se prepara para um pré-natal e para o momento do parto e para a escolha do obstetra, do médico, de tudo isso, é legal pensar que é importante cuidar desses assuntos e, se isso não for possível naturalmente, só entre o casal, procurar um profissional que possa ajudar. Sim, lógico. Isso vai evitar muito problema. Vai evitar, porque vamos pensar que os dois trabalham. Mas eu fico... Na hora, não é a mesma coisa. Então, pensar numa rede de apoio, uma avó, um avô, uma pessoa, um profissional para ajudar, uma babá, Ou se não tiver uma rede de apoio, aquele que vai cuidar tem que ser valorizado naquele lugar, né? Estou aqui porque não podemos ter outra pessoa, então esse é o meu trabalho, é o meu momento. Que é uma coisa que também acontece muito. Acho importante você tocar nesse ponto, porque... então tá bom, eu diminuo meu trabalho, vou cuidar. E aí, de repente, lá na frente vem uma separação. E aí... vem um acerto de contabilidade também. Acho que você tem que me dar, porque eu parei de trabalhar, porque ou a pessoa, não, o outro que quer se separar e quem parou de trabalhar, a pessoa que quer se separar, não reconhecer todo o trabalho que ela fez, o cuidado que ela deu.
Eu já tive casos que a pessoa está casada de separação total de bens, mas ela achava que ela merecia alguma coisa, porque ela ajudou a organizar a fazenda que eles tinham, a casa na praia. Ela falava das almofadinhas, eu que comprei as almofadinhas. Eu acho que eu tenho algum direito, mesmo tendo casada, separação total. Que é um tema hoje, que é o supra-sumo, assim, do judiciário lidar com essas questões, né? Que também é muito difícil, são questões sensíveis, mas esse tema do cuidado hoje está sendo, assim, alvo de muito estudo e decisões também que reconhecem isso, então é importante saber. Mas o nosso papel aqui é mostrar que antes disso, né? Antes de chegar nesses momentos, definir esses papéis, organizar como vai ser e não se vitimizar, né, também, porque é uma escolha que deve ser conjunta, então independente de quem vai exercer esse papel, ele é legítimo e ele tem que ser reconhecido, então não é, pelo amor de Deus, reconheça o que eu fiz, né, não, nós optamos juntos por isso, então isso é super importante a gente ver nas próprias práticas. Essa responsabilidade, né, por essa consciência na tomada de decisão muda o caminho, né? E se auto-implicar das decisões. Perfeito. Também, né? O que eu tenho visto é que quando abre o canal de comunicação, que às vezes não consegue, né? Porque às vezes, assim, principalmente assim, num divórcio, numa mediação, as duas partes precisam querer, né? Se uma não quer, não tem negociação, não tem conversa. Mas depois que abre o caminho, o outro, com essa escuta do lugar do outro, quando a pessoa, assim, eu sempre falo, fale de você na primeira pessoa. Quando o outro escuta, ele reconsidere e ele fala, não, realmente tem um ponto. Isso é uma dica valiosa. Isso eu vejo também no meu atendimento como advogada, que muitas vezes a pessoa quer falar dela e ela fala, não, porque todo mundo é assim. E não é todo mundo, né? Então, advogados que têm essa consciência ou essa formação ou trabalham em equipes multidisciplinar, como é a nossa prática do dia a dia, a gente vai aprendendo esse tipo de técnica, né? De como você realmente conseguir ser ouvido. Isso me deixa de tal forma. Então, falar de você é uma coisa que você tem legitimidade, mas todo mundo não é todo mundo. É todo mundo que você tá lembrando que pensa igual a você. Que nem casais quando começam a brigar, né? Você nunca me ajuda. E, em vez de falar assim, eu estou precisando de ajuda, você foge. Quando isso é tão legítimo, você fala da sua necessidade, o outro escuta. Se você fala, você nunca me ajuda, o outro vai se defender. A primeira coisa é você se defender. Como nunca te ajudo? Você não viu o que eu fiz ontem? Você não viu? Você nunca me valoriza? Então, Perfeito. Essa comunicação de novo. Sim, mas perceber onde isso começa a degringolar, né? Teve um texto que eu fui incentivada a escrever sobre um caso anônimo, mas até que falei para os clientes, que deu certo depois, mas eu atendi e me identificava, sabe, com as queixas do marido. E virou um texto que tá falando sobre isso, sobre é possível identificar o fim de um relacionamento, que era uma coisa muito pessoal. Ele falava que normalmente a gente imagina que tem traição, né, que vai acabar um relacionamento porque tem uma terceira pessoa. E esse caso especificamente me mostrou que não, que era esse cuidado, essa atenção, aquele carinho, aquelas pequenas coisinhas que foram abrindo um abismo da desconexão e da falta de comunicação. E aí eu ia pedindo exemplos, né, para entender melhor, o que tá muito mais querendo investigar se tinha uma outra pessoa e ele não estava me contando. Que é a imaginação, a gente imagina isso. E aí ele falava, não, tem que ter um motivo. Aí ele falava, não, ela não comprava um pão. Não porque ela não tenha dinheiro, ela trabalha, mas ela nem pensa que eu posso querer. E pelo outro lado, se tem alguém da família dela, alguma amiga dela, ela faz um banquete. Então ele se sentia completamente desmerecido. Mas o problema não era esse, é que ele ia falando e eu ia fazendo um tique assim, eu. Aí ele, você não sabe, eu chego em casa, ela não me dá um beijo, ela nem fala comigo, ela passa o dia inteiro fora. Nossa, ela tá sempre cansada, ela não me elogia em nada. Eu. E aí eu fiz uma catarse e mudei. E eu vi que realmente, assim, se você não percebe isso, e ainda bem que eu tive essa possibilidade, porque a gente não percebe. A gente tá aqui tentando falar sobre o momento da comunicação, mas é todo dia, né? Então tem automático, né, Célia? Perfeito. E aí você não... E eu não tinha filho, não tinha problema nenhum, assim, que eu pudesse falar, nossa, esse é o meu momento. Não era momento nenhum, era realmente prioridade, falta de prioridade. Sim. Era falta de prestar atenção ali na parceria e realmente mudar o meu comportamento.
E aí eu falo no texto quanto a gente é um espelho, né? Então a gente recebe exatamente aquilo que a gente dá. E o comportamento mudou, lógico, foi bem divertido. O marido falou, o que houve? Lembra aquele... O que aconteceu? Não sei se você assistiu Dom Juan de Marco, não sei se... Sim. Que é bem isso, quando ele vê todo aquele lado Dom Juan dele, e aí ele chega e convida a mulher para jantar, porque ele começa a ver todas as seduções que esse paciente fazia, e isso começa a espelhar nele. Perfeito. E aí funcionou, e é algo que, né, tá ali no HD em algum momento para prestar atenção. Mas é recorrente, né? Então, às vezes O direito adquirido, né? Já casei. Exatamente, exatamente. E aí você, eu no caso, me acomodei naquela relação, tá tudo bem. E a vida, né, que segue, então assim, seja lá pelo motivo que for, pela rotina que for. Mas foi interessante ver o quanto o meu próprio comportamento reverberou num comportamento melhor na relação. E o quanto isso é realmente verdadeiro, né? Então... Sim, e o que vai desconectando muitas brigas, muitas frustrações de expectativas, né? Tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito que eu sou assim. Você quer, não quer, não quer. Como é que você interage, né? Com posições rígidas, né? De não flexibilização. Porque numa relação você tem que estar sempre flexibilizando, né? Tem expectativa de dois, tem idealizações de dois e tem jeitos de ser de duas pessoas, né? Então, se você não conversa sobre, você vai guardando, você vai se frustrando, aí você se afasta. Aí você se afasta, você vai perdendo intimidade, e aí vai, quando você vai ver, não tem sentido. E o próprio respeito, né? Pelo momento do outro. Às vezes tem uma questão no trabalho... o nosso trabalho é muito emocional. Alguma coisa que não tem a ver com a relação, mas afasta o outro que não quer conversar sobre aquilo e também insistir, mas respeitar, ter ali um limite. Cada casal vai achar, né, o seu tipo de comunicação funcional, desde que dê certo e que consiga ir atravessando as fases da vida de uma forma que os dois se sintam ali pessoas individuais, que eu acho que é isso, né, Miriam? Que é muito difícil. E casal, né? Porque tem também, a gente também já falou disso aqui em outros episódios. Você casa, então você é o marido de. E aí quando separa, quem é você? Você era o marido de ou a esposa de. Então chegamos nesse momento que não conseguimos aqui no nosso roteirinho resolver uma questão e decidimos que agora cada um tem que ir para um lado. Esse também é um momento que pode não ser tão doloroso, tão... Nunca é feliz, lógico, do que você acabou de falar, frustração, momentos de vida. É a morte de um sonho, de um projeto. A gente tem uma morte comum, né? Com uma pessoa continuando viva, né? Então, vivemos uma morte, um luto, mas o outro está vivo ainda, né? Vou ver, vou escutar falar, que se relacionam. E tem uma frustração muito grande e, assim, é quase que perde o chão mesmo. Para onde eu vou agora, né? Então, é super importante também esse acompanhamento, né? Que eu falo, né? Você tá numa margem do rio e eu vou ajudar vocês a atravessarem para o outro lado e cada um seguir sua vida. Se é os dois, se é uma só das pessoas também. Quem é a sua rede de apoio? Como você pensa em caminhar daqui para frente? Como que seria... Se uma das pessoas não está trabalhando, quanto tempo você precisaria para se recolocar no mercado? Quais são as suas expectativas? O que você espera do seu ex-cônjuge? E também fazer com que eles vão deixar de ser um casal conjugal, mas eles vão continuar sendo um casal parental. Então vamos fazer um time aqui de pais? Como que um pode ajudar o outro pensando nos filhos? Quanto mais elementos se coloca nessa equação, mais tem que pensar no conjunto, né? Se tem filho, se não tem filho, se tem cachorro. Se tem cachorro, hoje em dia também tem uma questão. Sim. Fica uma semana com cada um, né? Custa, manutenção. E hoje em dia eu vejo também que os pais, eles querem igualdade de convivência com os filhos. Eles não querem, então fica só com um e só vê toda quarta-feira e roda final de semana, né? Que era lá atrás. Hoje em dia eles querem 15 dias do mês, eles querem poder morar. Então tem muitos pais que se organizam para morar na mesma rua, que o filho vai. Tem muitos pais que, nos Estados Unidos é muito comum, que os pais saem de casa e os filhos ficam da casa, né? Então tem muitas coisas, não tem um jeito de viver a dois e não tem um jeito certo de se separar. Tem algo que atende para cada
família, para cada casal que está em construção. Você falou um ponto super relevante, que também já foi mencionado pela Kalila Matos, que é a fundadora do Eu Divorciei, que já também conversou com a gente, e com a Diana Pope, que não sei se você conhece, que é uma advogada, que agora está morando em Portugal, que é essa mudança no comportamento dos pais, porque o que eu percebo, até das minhas amigas mesmo, próximas, muitas vezes o pai é presente, é maravilhoso, então ele quer manter aquilo que ele já fazia depois que esse vínculo matrimonial acaba, e tudo bem, as pessoas organizam isso melhor, já entendem aquele lugar, mas muitas vezes não, o arranjo era, o pai era muito aquele papel de provedor, o cuidado era todo com a mãe, e quando tem o divórcio ou a separação, ele quer exercer esse papel, e aquele outro que é o que exerce sempre, fica muito inseguro em relação a isso. Agora ele quer virar o pai, ou fica preocupado, porque acha que não quer pagar alimentos, ou qualquer coisa, e é um debate que é importante, né? É melhor para a criança que ela conviva, tenha aquela pessoa também, e para a própria, no caso que a gente está exemplificando, mãe, ter também a vida dela pós-divórcio, né? Ter tempo, ter possibilidade de contar com uma rede de apoio próxima, que é o pai. E você concorda com isso? Você acha que às vezes é difícil, que apesar do pai… Acho que acontece isso mesmo. As mães ficam, poxa, por que não fez isso? Querendo dizer, quem sabe nem ter me separado, que me largou, todo esse… E agora tá querendo dar uma de legal. Mas ótimo, quem sabe agora ele percebeu, né? Ele tá querendo reparar. E quem sabe, às vezes uma das partes não deixa o outro participar e fala assim, agora que eu vou me separar, eu tenho meu espaço para eu fazer do meu jeito, como eu quero, que antes não me deixavam eu participar. Então eu tenho… Aí vem para a primeira conversa, que é não falaram sobre essas questões de educação. E aí tem aquele casamento velado, não vou… Acontece muito, né? Não, deixa, tá bom, então faz do seu jeito. Que ela quer. E vai entrando nessa conta que parece bobeira, mas que chega num momento que não dá mais. E aí quando separa, fala, bom, agora eu vou ter a oportunidade de fazer do meu jeito quando estiver na minha casa. E aí começa de novo, né? Mas como? A gente… Sempre foi assim. Sempre foi assim, agora você quer mudar as regras. Bom, agora nós vamos mudar as regras porque as regras mudaram, nós nos separamos, né? E mesmo assim, mas comigo eu não vou ter oportunidade de dar coisas pro meu filho agora que eu tô me separando, porque a gente vai dividir os bens, vai. Então assim, não existe casamento que a gente não sai com a sensação de que perdeu algo. Perdeu a convivência, perdeu o projeto. Então são muitos lutos e são muitos medos de como vai ser daqui para frente. Então acho que é importante também esse acolhimento, rede de amigos, que vou ter que fazer novas redes de amigos, família, trabalho, se organizar mesmo. Emocionalmente falando, então a gente concluiu aqui que o início do relacionamento, né, que pode virar um casamento, uma união estável, um projeto de vida a dois, começa com essa paixão, com essa idealização e termina com esse luto. Então esse momento emocional do luto tem… ligado a expectativas, idealizações passadas e que não conseguiram, o projeto não foi para frente. Então… E aí, vivenciar esse luto, a Kalila também, que eu mencionei aqui, ela tem uma comunidade especializada em acolhimento para pessoas divorciadas. Então ela estava falando que é muito comum, e eu queria ver se psicologicamente isso também se confirma, que as pessoas, né, casem rápido para preencher aquela lacuna sem vivenciar esse luto, sem realmente avaliar o que elas precisam, o que elas individualmente querem. A chance de repetir é grande, né, de repetir a mesma história, porque elas têm que, como você falou, elas têm que elaborar. Qual foi a minha participação nessa história? Qual foi a minha contribuição para chegar onde chegou? Porque não é vítima e algoz, nunca é. As pessoas se colocam no lugar da vítima. Mas realmente contribuíram de alguma maneira. Porque eu falei, deixa ele cuidar, ou deixa ela cuidar, deixa o outro cuidar. E a gente se coloca no lugar de não também se responsabilizar e depois ficar na vítima. Não. Então, se ela elabora, se ela fica um tempo, sabe? Eu acho que é importante que as pessoas criem autonomia. Nossa, eu vou primeiro ficar sozinha, ver como eu me lido comigo mesmo sozinha. Ter consciência de que vai ser difícil, mas que isso é importante. Que é importante para depois alguém vir na minha vida, não para tapar uma lacuna, como você falou, mas para compartilhar comigo. Alguém não tem que vir para tirar nada de mim, tem que vir para acrescentar.
essa pessoa que virá acrescentar além do que eu já me tenho eu sozinha já tenho que eu me supro. Então, eu acho que é importante. E a tendência de procurar alguém parecido também é enorme. Enorme. De repetir não só padrão. A gente repete padrões familiares nas nossas escolhas, depois a gente repete os padrões das nossas escolhas. Então. E ter essa consciência seria o ideal, né? Agora precisamos nos dar esse tempo de autoconhecimento, de reestruturação. Fazer uma terapia para tentar, né? Se fortalecer. É importante a gente sair, a gente tentar se fortalecer. Eu tô aprendendo muito aqui, né? Então espero que seja que nem esse cliente que salvou meu casamento, que continue assim. Mas a Kalila mencionou, e eu tinha entendido, que esse momento do divórcio seria uma busca pela própria essência. E aí ela falou que tem toda essa conexão do que aconteceu como casal. Então que no momento do divórcio, mais do que a própria essência, é quem você é agora, né? Depois do divórcio. Exatamente. Então quais são meus gostos agora? Porque podem ter novos amigos, podem ter os antigos, pode ter assim uma infinidade de possibilidades. Tá, coisas que durante o casamento você não conseguia fazer, coisas que você gostava e não podia em detrimento do casamento, porque não dava tempo, porque o outro ou a outra não gostava. Nossa, agora eu vou fazer uma viagem de bicicleta, porque o outro nunca quis viajar. Eu adoro ir ao teatro, ele odiava, agora pera todas as só queria tiroteio, o outro gosta de amor romântico. Então, assim, aproveitar eu gosto, né, quando o lobo tá ferido, ele vai na toca e ele se lambe, né? Se realmente se alimentar de coisas que te dão prazer, né? Tem uma ferida e a gente tem que dar um tempo para cicatrizar. Sim. E isso serve também para viuvez, né? Que também é um momento de luto, realmente. Não tem jeito, porque aí não tem, né? Não tem possível volta, ou possível encontro. Que é um momento também de muita idealização, né? Eu brinco isso, que depois que morre, né? Acabam os defeitos, então tem isso também. Ah, sim. Só a gente fica com o lado bom, né? Sim. E fica na memória, então que isso também é uma questão a ser observada, a prestar atenção, a procurar um auxílio, né? Mas você falou uma coisa que eu queria comentar, que durante o divórcio, realmente é um maremoto, né? Tem dias que tá mais calma, esse dia que tem ondas e fica. Mas depois que passa, eu acho que vem uma calmaria e tem muitos casais que terminam ficando amigos. Que voltam aquele começo, assim, mas não para voltarem juntos, mas que tem carinho, que tem lembranças boas. Isso que eu comentei foi o caso. Que tem. Exato. Não, mas não só porque ficou viúvo, mas também porque fala. Não, esse que me fez pensar na vida, eu achei até que eles iam voltar durante um processo longo de mediação e ficaram bem amigos. Passou tudo. Isso também é importante falar. Que, na verdade, as pessoas estão apaixonadas, mas a própria Kalila também mencionou que o tempo, né? Tem aquele que recebe a notícia do divórcio e aquele que já elaborou. Há 2 anos pensando, quero. Exato, que era o caso desse cliente. Ele me procurou 1 ano antes e aí tentou, nesse 1 ano, sem a esposa perceber. Isso acontece muito. Então, cada um tá no momento do luto. Um tá no susto, tá tentando barganhar, né? Quem sabe na volta. E o outro já tá com o pé lá fora, já decidiu. Mas nesse caso, acho que ela nem reparou que a gente estava falando dessa falta de conexão, de cuidado e de atenção mesmo. Então ele já tá elaborando um divórcio que ela nem sabe. Ela não sabia. Assim, achou estranho, mas então, faltou conversa também durante, né? Ele falou, olha, pra mim não tá bom, eu preciso disso, eu tô sentindo falta daquilo, nós precisamos resgatar. Ele também não teve essa conversa com ela pra tentar falar, bom, o que a gente pode fazer, né? Vamos fazer uma terapia de casal, vamos conversar, vamos fazer a noite do casal, né? Ela sai pra jantar, pra tocar. É uma coisa também que às vezes perde a conexão, né? Se você fica muito distante, como você vai se aproximar de todas as formas em relação a carinho, a sexo, a intimidade? Tem uma barreira, então é complicado. Prefere mais estar com os amigos do que estar com o cônjuge, prefere mais fica irritado com qualquer coisa, né? Sim. Já não escuta, já escuta para rebater. Sim. Então tudo isso vai desconectando e vai afastando. Perfeito, cada vez mais, né? E dificultando essa conversa. E nesse caso específico, então, como
ainda bem, eu já tinha essa consciência de que ele estava num momento que ele me procurou um ano antes, depois passou esse ano para realmente organizar o divórcio. E não podia ser uma comunicação, olha, agora é um divórcio. E essa atuação colaborativa, né, então foi conversado com ela, porque ela não tinha advogado, eu pedi para conversar. E isso depois, no final aí foi encaminhado para uma mediação no Rio de Janeiro. E ali ela foi conseguindo fazer essa catarse, elaborar, se transformar durante esse processo todo. Então, muitas queixas eles tiveram a oportunidade de colocar ali na pauta com um profissional especializado em mediação, que organizava aquele diálogo de uma forma, no mínimo, educada, né? E bem sutil, para que fossem escutados os pontos. E ali sim a gente conseguiu fazer um arranjo patrimonial, de convivência familiar, de manutenção financeira, que foi construído efetivamente pelos dois e dando tempo. Demorou quase 2 anos, não era toda semana uma mediação, demorava 1 mês. Tinham exercícios, né, e combinados provisórios. Mas assim, no fim das contas foi muito legal o dia da assinatura do acordo. Ela, que não era minha cliente, elogiou muito aquele trabalho conjunto, ficou muito feliz. E eu tenho notícias ótimas, assim, de uma convivência realmente do que você disse, de conseguir manter um relacionamento de amizade, né? Então, assim, transformou aquele modelo em outro, mas se deu esse tempo do luto, que é o que a gente estava falando. É super importante. De não atropelar o outro, ou de pelo menos ter esse carinho, que eu achei bem legal também. Esse cuidado. E aí, eu acho que isso que você falou é super importante, né? Da cada um se refletindo. O que eu fiz, né? Como que eu... Nossa, eu tava no automático, eu nem percebi. E ele também vê que ele também não falou, né? Não falou. Então, e nessa mediação eles puderam conversar coisas que eles não devem ter conversado por 10 anos, eles conversaram nessa mediação. E acho que é por isso que ela gostou, porque ela falou, nossa, é o caminho, né? Então você vê que todos os caminhos chegam à comunicação. E esse caso é bem interessante porque tem muito do que você falou. Ali, eu não conhecia ela, imagina, e conheci ele 1 ano antes, mas não era, né, alguém próximo. Então eu fui conhecendo também durante a mediação. E apareceu exatamente o primeiro ponto que você falou. Tipo, as expectativas em relação a crenças que foram espelhadas das famílias. Então, ele, patrimonialmente, era uma família que tinha muita organização financeira, planejamento mesmo, financeiro e sucessório. Então, desde, sei lá, do avô, já era, isso vai ser feito por doação. Então, tinham instrumentos jurídicos, assim, feitos ali naquele patrimônio que não se comunicava com ela. E ela vinha de uma família que tinha essa expectativa de provedor. Que o pai, o avô eram sempre. Então ela tinha essa expectativa em relação ao divórcio, até porque durante o casamento era ele que tinha esse papel de gerência do patrimônio. E além do luto, além da surpresa da informação, vou ficar sem dinheiro. Ainda teve isso dela, como palavras dele, passear pelo casamento. Então ela não tem a menor noção. Só que ela trabalhava, mas assim, não era uma preocupação, não era isso. Ela era uma pessoa produtiva, ele reconhecia ela profissionalmente. E durante esse processo a gente viu a transformação dela, e ele ajudando. Isso foi incrível. A ser aquela pessoa que a partir de agora, realmente, para eu ter uma vida autônoma, independente, eu vou ter que organizar a minha vida financeira. E ele sempre se colocou ali disponível para ajudar, mas não para ser a pessoa que ia fazer. Então, assim, foi incrível. Todo mundo sabe daquele processo, assim, falando, nossa, tem jeito. Realmente, os divórcios podem seguir um caminho que não seja aquele, não precisa se odiar, né, do amor ao ódio. Vamos mudar em amizade, em respeito, em consideração, em parceria. Sim. Ele ajudou ela a criar autonomia, né? Ela caminhar sozinha daqui pra frente. Sim. Isso é importante, né? E tendo consciência, assim, muita de como aquilo vinha, né, de gerações. Então não era uma coisa específica daquele relacionamento, que é o que você falou. Que é exatamente isso. A gente traz na nossa bagagem, sim, né, as nossas histórias. E a gente coloca no outro, sem encaixar com o outro. Então, por isso que eu digo, se você alinha as expectativas e também não cria altas expectativas e rígidas, a chance é grande. De quando tiverem as ondas, né? São ondas, né? O casamento, ele passa por vários ciclos vitais. Então, você está falando de morte, mas tem aposentadoria, nascimento dos filhos saindo de casa, mães que se dedicaram a filhos a vida inteira e de repente eles saem de casa. Sim. E aí, o que elas vão fazer com esse tempo delas, né? Perfeito. Então, e isso reflete tudo
né? Porque a família é um sistema. Então, tudo que acontece com uma das pessoas da família reflete e reverbera em todos os membros da família. Perfeito, essa parte também de passagem do tempo, expectativa de vida, né, aumentando, e os papéis também mudando. A gente teve um episódio aqui sobre isso, conversou sobre isso, mas tem um livro excelente de uma antropóloga carioca chamada Miriam Goldenberg. Eu gosto muito dele. Que fala da velhice feliz e desse papel, né, de como a mulher se liberta também. Muitas vezes, assim, uma das pessoas acha que se acomoda numa situação e o outro ainda acha que não, mas eu ainda tenho mais 20 anos de vida e eu quero aproveitar a vida. Então começam as crises de que um não quer fazer mais nada e o outro quer continuar fazendo. Então, como é que você faz, né? O outro tem que conversar. Nessa pesquisa, ela fala desses casais que ela pesquisou, que chegaram nessa idade, né, da pessoa idosa há mais tempo. Então, são pessoas que têm uma idade mais avançada. E que as mulheres tinham esse papel de cuidado e que agora que eu já cuidei de todo mundo, eu vou cuidar de mim. E que os homens, historicamente, que foram sempre cuidados, ao se aposentar, querem que alguém continue cuidando. Então, realmente, chega nesse ponto do divórcio grisalho, né? Sim. Que é um fenômeno, que é um tema para um outro bate-papo, que é incrível também falar sobre isso. A expectativa de vida permite que esse ciclo, né, seja realmente revisto e reinventado em várias fases. Então, se não tiver... E casamentos longos, nossa, tem realmente... Aí fica uma pergunta. Tem vários recasamentos dentro de um casamento. Perfeito. Pode ter, ou não. Perfeito. E o que você acha nisso, né, que é mais importante para se manter um casamento? Além da conversa, esse momento de vida é importante, mas é mais disposição mesmo do que a paixão. Você mantém um casamento com os dispostos se atraem, ou os apaixonados? O que faz isso? Acho que os interesses em comum mantêm um relacionamento. Eu acho que a paixão, a gente tem aquela paixão inicial e depois a gente tem alguns momentos que a gente está apaixonado, mas a gente vai criando um amor, uma intimidade. Admiração. Acho que a admiração é super importante, né? Você admirar a pessoa que está do seu lado, né? Os movimentos que ela faz, né? Agora, com o tempo, você tem que ter esse cuidado para que mantenha. E tem que se alimentar mesmo, fazer viagens, saídas. Não precisa ser viagem, qualquer movimento a dois, de resgate, sabe, daquele comecinho, né? Até lembranças, vamos lembrar como a gente se conheceu. Momentos que mantenham, porque a vida você vai passando por muitas coisas na vida. Como eu falei, momentos, impactos de fora, familiares, próprias questões, doenças, uma série de coisas que você vai passando. Se você tem uma base na sua relação, ela dá conta e você tem em quem se apoiar. E aí seria muito dependendo do momento de vida, né? Nós casamos muito novinhos, então a ideia é vamos ou não ter filhos, as conversas são essas. Já passamos, 20 anos juntos, chegamos nesse momento hoje em que tem infinitas possibilidades. Imagina alguém que casou com 23 e agora está com 43. Já tem uma estabilidade profissional, deu tudo certo, o projeto ali se concretizou. Mas e agora, no futuro? O que eu imagino? É melhor fazer um plano, na sua experiência, a curto prazo, assim, de 3 anos, ou imaginar nessa fase da vida, meia-idade, eu quero passar o resto da vida junto, porque essa coisa de resto da vida também tem um peso, né, enorme. Então é melhor um dia de cada vez do que um projeto, assim, vou fazer tudo em nome do... até que a morte os separe? Eu acho que quando você quando você chegar aos 43 anos, isso, você já se estabilizou, você tá numa relação? Sim. Se ela tá boa, você vai continuando. Se ela não tá boa, a qualquer momento você pode parar e rever, recontratar. Eu gosto dessa coisa. Vamos recontratar a nossa relação. Olha, isso aqui tá funcionando, a nossa relação com os filhos tá bom, mas olha, cada um vai pro lado, eu sinto falta, como que a gente lida. Eu acho que sempre, a gente pode estar sempre conversando antes disso se tornar um problema. Atualizar a relação a cada tempo. Perfeito. Agora,
tem casais que gostam de conversar, tem casais que gostam de discutir a relação, tem casais que não gostam. Mas a gente não tá falando de discutir a relação, só de pensar em planejamento, Então, mas alinhamento, né? Então, discutir a relação no sentido assim, o que queremos daqui pra frente, como vão ser, como que... Ótimo ponto. A gente consegue fazer isso de uma forma sutil, porque muitos homens realmente não têm paciência, não têm tempo, não querem conversar. Isso aí é nesse sentido, eu falo, discutir a relação não é ter uma discussão, Sim. é falar sobre a relação. Pode ser que... E se propuser, né, pra essa pessoa que não quer falar nem pra onde vai viajar nas férias desse ano, supondo. Ai, vamos colocar um mediador, ou vamos conversar com... Já acha que tem um problema, é que quase igual a chamar um advogado. Eu acho que, por exemplo, tem algumas que já é um divórcio. Tem algumas coisas que geralmente um assunto. Então, essa coisa de viagem. Geralmente um programa viagem oferece pro outro, né? Ou tem casais que oferecem juntos. Mas isso não é uma questão para um mediador, né? Uhum. A questão é quando queremos coisas muito diferentes com relação a filhos. Hoje em dia tem filhos que têm problemas de alcoolismo, droga. Tem uma série de questões que você pode... tela, desenvolvimento, ansiedade. Um acha que pode deixar a criança ter celular com 6 anos, o outro acha que só pode ser com 15. Aí começa a brigar, tá vendo? Ele é assim, não sai do quarto. Começa as brigas, tem vários fatores, não dá pra generalizar. Mas quando tem alguma questão que está não está deixando que o casal caminhe, que essa relação caminhe, flua, Sim. Né? Eu acho que é importante parar e conversar via um psicólogo, uma terapia de casal, uma terapia familiar. Depende do contexto, depende da história. E qual seria, assim, a super... dica, não sei, mas como você acha que funciona? As pessoas chegam até você já no casal para cuidar de um tema antes de uma crise? Como normalmente ela fala pro outro de uma forma que ele aceite? Já tem uma técnica aí? Não, olha, eu tô preocupada, eu oriento um pouco, né? Olha, eu tô preocupada com essa questão e essa. E eu acho que a gente não está conseguindo conversar nós dois sobre essa questão. E eu acho que a gente precisava procurar alguém que nos ajudasse, que mediasse essa conversa, onde ele estaria cuidando para que você me escutasse e que para eu pudesse falar. E a mesma coisa, que eu possa te escutar de um outro lugar. Vamos lá, vamos fazer, ou quero uma terapia, porque nós estamos numa mudança de ciclo vital, eu tô sentindo que você tá indo pro lado, eu tô indo pro outro, eu gostaria de pra gente poder conversar sobre, porque a gente não consegue, porque às vezes não consegue mesmo conversar, não tem o hábito Sim. de conversar. Sim. E às vezes, indo num profissional, numa terapia de casal, numa mediação, eles começam, é educativo, né? Eles aprendem. A gente já viu lá como é que faz, então quando tiver uma questão, já chega... E não necessariamente precisa ficar dependente, né? Não, perfeito, porque não é fácil, né? Não. Mas amando o papo, ainda tem aqui muito assunto. Mas a gente tá caminhando para o fim da nossa conversa hoje com a Miriam, maravilhosa. E a gente falou sobre a paixão, sobre essa idealização do casamento, sobre a falta de comunicação e a importância dela, né? E o papel dela nesse abismo que acaba indo para o término e para a mudança de fase e para um divórcio. Como melhorar essas conversas. Então acho que os temas são super úteis. Se alguém estiver passando por esse momento, quiser compartilhar com a gente ou entrar em contato com a Miriam, ela tá aqui, ela é parceira da Legal Family, uma profissional maravilhosa. Já tivemos alguns casos de sucesso, né, juntas. Sucesso que a gente fala é quando essa comunicação funciona, e isso é muito sucesso. E para concluir, para terminar, de tudo que a gente falou, que foi sobre isso, da importância da comunicação e desse ciclo de vida, achei incrível. Que exercício, que reflexão, assim, o que a gente pode ajudar, né? Pessoas que estão ali mudando o ciclo de vida, perceberam isso, mas viram às vezes que o parceiro não tá. A gente não entrou nessa questão de evolução profissional, de um ou de outro, e do outro não evoluir. Então, tem muitas questões. Tem muitas. Relacionamentos são incríveis. Mas como identificar isso? Que dica? O que você falaria assim? Pessoas, prestem atenção nos seus relacionamentos, se você quer mantê-lo, se você ainda acha que tem jeito. O que você fala para os seus pacientes, que você pode compartilhar com quem está ouvindo a gente, tá realmente se identificando como eu, naquele caso lá do cliente, nossa, sou eu, tenho que mudar minha atitude. Conforme você estava falando, eu fiquei pensando, né? As relações hoje em dia, elas são muito fluidas. Então é muito mais fácil falar, sabe o quê? Parto para outra, do que, vamos lá, vamos investir, porque eu acho que vale a pena, né? Então, primeira coisa é isso, né? Vamos investir. Reconhecer, temos uma questão e tá tudo bem.
né? Não é isso que vai fazer a gente jogar fora tudo que a gente construiu, ou toda essa ligação que a gente tem, onde chegamos. Então, reconhecer e tentar conversar. Se não conseguir, procurar ajuda, porque às vezes são pequenos ajustes, né? Tem pessoas, uma vez eu escutei de uma mulher, ela falou assim: eu já casei 5 vezes. Eu falei, nossa, ela foi com meu marido. Vários recasamentos. Então a gente tem que recasar, porque exatamente por isso, por causa dos ciclos de vidas que a gente tá, porque a vida é dinâmica. Não dá pra gente querer manter o que era lá atrás. Infelizmente não dá. A gente já não tem mais o que a gente tinha, não tem mais as ideias que a gente tinha, as capacidades que a gente tinha lá atrás. Então, ir se atualizando, né, conforme a situação vai chegando, mas não deixar passar. Porque vira uma bola de neve e aí realmente é mais fácil começar do zero com uma pessoa, né? Não lembrando que o outro vai vir com uma bagagem também, né? Que para começar do zero, tem tudo isso que a gente falou aqui, autoconhecimento, passar por esse momento. E se vocês tiverem interesse em ler esse texto, que foi sobre a minha experiência pessoal, tá lá no blog da Legal Family, no nosso site. O texto é Possível Prever o Fim de um Relacionamento. E espero que ajude muito, que vocês continuem com a gente aqui, prontos para o próximo episódio, que a gente vai falar sobre mudança de país com a família. Então, assim, trabalho, filho, colégio, educação, muito tema bom. Miriam, super obrigada. Sigam a Miriam no LinkedIn, no Instagram. Você tem alguma rede que você quer falar? Tem o Instagram, tem o LinkedIn. Então fala aí pra gente. Meu Instagram é Miriam Bobroff. Sim. E meu LinkedIn também, Miriam Bobroff. Então, ótimo. Lá também tem muita coisa legal, muito assunto. Sigam a Legal Family, sigam a gente aqui no canal. E até o próximo episódio. Muito obrigada, Miriam. Obrigada a você. Foi um prazer.